Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui em mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar daquilo que pode deixar você de fora do marketing, mas isso não vai ter nada a ver com o mercado em si, vai ter muito mais a ver com o seu comportamento. Vamos falar aqui de vieses que atrapalham você a aproveitar o ciclo. Olá, eu sou o André Franco. Se você ainda não me segue, não esquece de seguir e compartilhar, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil para quem está nessa jornada com você. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre vieses de comportamentos, né? Ou vieses comportamentais. E de fato, o que são isso? Vieses são, talvez a melhor definição que a gente tenha seria algo como características suas comportamentais que a gente vem criando ao longo do tempo que se aproxima como se fosse de vícios, né? Vícios ali que são comportamentos nocivos pra gente e às vezes a gente nem percebe, né? Eu separei aqui 5 vieses para que a gente consiga entender o que acontece na nossa cabeça e, obviamente, conseguir domar esses vieses e fazer da melhor forma aí a nossa vida como investidor. O primeiro viés desses é o viés de confirmação. Esse viés ele é muito comum no investidor porque imagina que você é um cara aí do seu lado que estudou muito uma tese, entende muito ela, está há anos no mercado estudando aquilo ali e à medida que você vai cada vez mais estudando, você vai confirmando aquela sua tese. E isso seria maravilhoso, mas o que na verdade acontece é que a gente como investidor acaba dando muita importância para aquilo que confirma a nossa visão e descartando aquilo que põe alguma dúvida, né? Isso pode acontecer das mais diversas formas. Você pode tanto evitar aí um amigo seu que coloque várias dúvidas na sua tese, quanto parar de ler coisas que tragam coisas ruins a respeito da sua tese. Esse comportamento do investidor é uma grandíssima cilada porque você acaba se cercando das pessoas e dos conteúdos que concordam com você, que concluem a mesma coisa que você concluiu anteriormente. Então o viés da confirmação ele acaba sendo muito perigoso para o investidor, que ele tem que buscar as coisas que realmente fazem ele duvidar. O que eu gosto aqui como analista muito claramente é, depois de confirmada a minha tese e consolidada aquela tese, é ouvir as pessoas que têm algo contra. Isso vai tanto para momentos do mercado, exemplo, se eu estiver muito otimista aqui com uma situação do mercado, eu adoro ouvir pessoas que coloquem dúvidas aqui e pessoas que eu considero que podem trazer argumentos para a mesa muito valiosos. Vez ou outra, a tese acaba até se fortalecendo pelo contexto do que a gente vê acontecendo e principalmente pelos argumentos. Muitas e muitas teses de mercado eu debatia com colegas e esse viés da confirmação, quando você se defende dele, você consegue encontrar não só falhas na sua tese, mas até comprovar ela por outros vieses, defender essa tese e argumentar essa tese com outras pessoas. Por isso, tome muito cuidado com o viés da confirmação. Se você se fechar na sua caixa aqui e procurar aquele que confirma a sua ideia, você vai ter uma grande cilada como investidor. Segundo viés, o viés de manada, o efeito manada. Esse aqui também é uma grandíssima cilada, mas boa parte dos investidores que o cometem são aqueles iniciantes. Por que significa os iniciantes? Por que os iniciantes são os mais pegos nesse efeito, nesse viés comportamental? Porque é muito fácil você trazer algumas prerrogativas do mundo real, no mundo não financeiro, como eu gosto de falar, e aplicar no mundo financeiro. Um exemplo, vamos supor que eu tenho essa roupa aqui, estou vestido nela e vou sair com meus amigos. Chegando lá, um amigo meu elogia, um outro amigo me elogia, outra pessoa elogia, eu acabo saindo com essa mesma roupa em outros locais, as pessoas elogiam, então eu tiro a conclusão aqui que de fato essa é uma boa roupa, né? Uma boa escolha para eu sair. De fato, a verdade é um pouco essa, né? As pessoas ao seu redor, elas acabam validando aquela roupa, né? Ou aquela camisa que você está usando e aquilo passa a ser a sua principal roupa, né? Então, se as pessoas gostam, se as pessoas estão usando, é esse efeito manada. E isso é muito bom quando a gente está falando de se misturar, de fazer parte de um grupo, né? Esse efeito aqui de você fazer parte de um grupo e ter um determinado comportamento ou um estilo de se vestir. Mas quando você está para o mundo das finanças, isso pode ser muito perigoso, porque esse viés de manada, ele vai colocar você em situações naquele ponto em que todo mundo está fazendo uma coisa e geralmente quando todo mundo está fazendo uma coisa, o mercado descamba para o outro lado, né? Esse é o cuidado que você tem que ter ali do seu ponto como investidor, no viés de manada, no efeito manada, é não seguir aquilo que todo mundo está falando para você seguir. Isso vale muito, mas muito para o mercado cripto. Por que eu falo isso? Provavelmente no final do ciclo, quando estiver se acabando mesmo o ciclo, você vê muita gente falando que o mercado vai continuar subindo. Essas pessoas não pensam que ele vai continuar subindo, elas desejam que ele continue subindo porque ela acabou de entrar nesse mercado naquele ponto. E você, em algum momento, vai ter que ser contrarian, vai ter que ser contra a manada. Esse viés de manada, ele pode te colocar em diversas ciladas simplesmente
porque vai te empurrar para onde a maioria está indo. O que a maioria faz? Compra na alta e vende na baixa. E também vale para você. Chegando ali no melhor momento de compra, você não vai ver ninguém falando, ou pouquíssimas pessoas falando para você que é um ótimo momento de compra. Então, bastante cuidado com isso, porque esse viés ele é uma grandíssima cilada para você também. Perfeito? Terceiro viés de recência. Esse aqui não é tão comum, mas vou te explicar como ele funciona. Como que funciona o investidor? O investidor ele está a todo tempo acumulando informações e tentando entender aquilo que está se passando dentro do mercado. Esse é o natural do investidor. Ele está sempre tentando entender o que está acontecendo ao redor dele e lendo as notícias. O que geralmente acontece ao longo dessa jornada como investidor? Ele, ao ler determinadas notícias, naquele ponto em que ele está lendo e vendo aquilo, ele dá uma determinada importância muito grande, porque os eventos eles estão acontecendo. E o viés de recência, ele é o viés que dá muita importância aos eventos recentes. Um exemplo. Vamos pegar algumas coisas que aconteceram recentemente aí no mercado, como aconteceu a quebra, né, do carry trade no Japão momentaneamente. Você teve um solavanco no mercado gigantesco, vários mercados de risco caíram no mundo inteiro e o mundo ficou atônito com medo de uma recessão. Naquele momento, as pessoas amplificam aquela notícia e colocam ela no patamar que na verdade não a pertence, justamente porque ela acaba sendo uma notícia dentro de um mar ali de outras coisas que apontam para uma não recessão. Então o mercado ele costuma abraçar isso e esse viés faz com que as pessoas abracem esses eventos mais recentes como mais relevantes possíveis e muito mais peso do que ele deveria ser colocado naquele ponto. Por quê? A gente fala sempre de uma questão estrutural, né? Quando eu venho aqui defender sobre corte de juros e aumento de liquidez e um final de ano muito positivo, eu falo de um viés estrutural. Não é uma ou duas notícias que vão mudar esse viés. Na verdade, elas podem vir contra essa direção, mas a gente precisa estabelecer uma série de fatos para que de fato se mude uma opinião, para que de fato se mude uma estrutura que eu estou vendo. Então toma muito cuidado porque esse viés de recência ele pode te deixar ali em maus bocados. Quarto viés de aversão à perda. Essa aqui é para você que é um investidor apegado nos seus ativos. Por que eu falo apegado nos seus ativos? Conheço muita gente aqui que me acompanha, gente que está na mentoria, gente que eu mantenho carteira, que chega num ponto da gente falar, olha, você tem que mudar a sua carteira por isso, aquilo, outro, e as pessoas falam, pô André, mas eu estou no prejuízo nesse ativo. Pô André, mas esse ativo aqui ele valia tanto e agora ele vale tanto, eu vou ter que vender no prejuízo, né? E as pessoas se esquecem que, na verdade, todo dia você como investidor, você tem aquela grana que você começou o dia. Um exemplo, você começou no começo do ano com 100 mil reais, agora você está com 50. A sua nova realidade é de 50 mil reais. Não adianta você se apegar naquele valor antigo, agora é a sua nova realidade. Da mesma forma, se você tivesse acumulado 200, 300, 400, 500 mil reais, você teria todo dia aquele dinheiro inicial que você colocou. Quando você tem medo de assumir prejuízos ao longo da sua jornada como investidor, você acaba cometendo uma cilada muito crucial para diminuir o teu retorno ao longo do ciclo. Que é qual? Vamos supor que você comprou um ativo. Aí tem dois cenários. O cenário é em que um bull market está acontecendo, como esse agora, e o teu ativo está 50% para trás no ano. Beleza? Esse cenário é o mais claro de você ver o que vai acontecer aqui na frente. Exemplo, se você tivesse vendido lá atrás o seu ativo, que é o 50%, e colocado, por exemplo, no Bitcoin, que era mais simples, você estaria 30% positivo. Olha a discrepância entre esses ativos aqui e o que ele fez. Aí você na sua casa vai pensar, pô André, mas eu não quero vender no prejuízo. Beleza, então segue o baile a partir daqui. Aí você vê o Bitcoin continuar subindo, esse cara ele começa a subir os preços, mas mais pro final do ano que vem, ou quase meio do ano de 25, você vai lá e vê seu ativo que ele zerou as suas perdas. Zerou, pô André, zerou, agora eu posso vender. O Bitcoin já disparou 250%. E você perdeu essa oportunidade porque você ganhou só aquele 100% que subiu, enquanto você poderia ter trocado por um ativo melhor. E essa aversão à perda, pessoal, ela é muito comum comportamentalmente falando do ser humano. Exemplo, você pagou por um filme para entrar no cinema, o filme era uma expectativa gigantesca, o trailer estava bom, o pessoal falou bem aqui, é a segunda de uma série que eu já gostei bastante. Você entrou no filme, viu 15 minutos do filme, você já entendeu que o ator que você esperava que ia aparecer, você se enganou, não é ele que é o principal, a filmagem tá horrível, os efeitos especiais estão ridículos, e aí você pensa, eu vou ficar aqui porque eu não quero perder aquele dinheiro que eu comprei aqui do cinema, né? E aí você criando essa perspectiva aqui de aversão à perda, você não quer perder aquele dinheiro de fato, né? E você fica no filme, aí você perde o seu tempo.
Ou seja, por não querer perder ali o dinheiro que você investiu, você acaba perdendo seu tempo, ou seja, perdendo as duas coisas aqui ao mesmo tempo. Então você poderia levantar do cinema, fazer qualquer outra coisa que te desse diversão. Afinal, naquela hora, 2 ou 3 horas que você ia passar no cinema, você queria se divertir. O dinheiro que você gastou ali, ele foi perdido, mas ele já tinha sido perdido no momento que você entrou dentro do cinema, depois de 15 minutos que você entendeu que deveria sair. No mercado cripto, a aversão à perda vai te fazer segurar ativos que vão deteriorar a tua carteira como investidor. Então toma muito cuidado, porque isso é tão comum quanto a questão do cinema. As pessoas não querem assumir essa perda e acabam perdendo muito mais ali na sequência. Quinto viés, o viés de familiaridade. Esse viés é bem interessante porque vai te colocar não em ciladas, eu diria, mas vai te deixar uma carteira um pouco com menos potencial do que deveria ter. Por que eu falo isso? Viés de familiaridade é investir naquilo que você acha que conhece mais ou que as pessoas ao seu redor falam que conhecem mais. Ou seja, você tem um pouco de preguiça de explorar outros ativos e entender como eles funcionam. Um exemplo clássico para mim é o mercado cripto, a todo momento ele está trazendo teses novas, visões novas e segmentos novos. Mas você tem Bitcoin, Ethereum, Solana, tem os ativos ali da velha guarda, né? E todos esses ativos são familiares para boa parte dos investidores que começaram lá atrás. E o investidor, às vezes, ele tem preguiça de estudar novos segmentos e, por não querer estudar, ele se expõe àqueles objetos ali mais familiares, né? Os ativos que têm mais familiaridade com o Bitcoin, Ether e Solana. Não quer dizer que no mercado de alta esse cara não vai ganhar dinheiro, mas se ele diversificasse esse valor, provavelmente ele encontraria ali outros ativos tão poderosos e mais poderosos do que Bitcoin, Ether e Solana. Então esse viés de procurar onde você já está acostumado a jogar vai te colocar ali numa situação de não acelerar o teu processo de enriquecimento dentro do mercado. E ao não acelerar o processo de enriquecimento, você vai chegar no final do ciclo frustrado. Perfeito? Pessoal, então acho que é isso. Esses são os nossos 5 vieses aqui. Se você tem algum viés que você já cometeu um erro ali como investidor no passado, comenta aqui embaixo que eu tô louco para saber quais são os outros erros que os investidores cometem também. Forte abraço e até o próximo vídeo.